E aí, galera do YouTube ou TikTok, ou sei lá, bem-vindos a nosso primeiro podcast. Eu sou Uhul. Davi Mateucci e estou aqui com Esther Duran. Esther Duran. Gente, acho que a gente nem sabe o nome ainda, mas acho que vai ser OC Youth Podcast, porque a gente pensou em fazer esse podcast porque juntos nós servimos no Ministério de Jovens da OC Youth, Online World Church Youth. Eu sou líder de jovens, ela é a líder de louvor de jovens, ok? Nós temos discípulos jovens. E bem, Você está convidado para sim, estar com conosco. certeza, para estar conosco. E a Todo gente domingo, every Sunday. 7 horas. Yeah, Todo domingo, às 7 horas da noite. A gente tem momentos de ministração, de Sim. louvor. E também uma palavra com Yes. o presbítero David. Amen, amen. Eita, sou presbítero. Glória a Deus. Gente, olha, a gente construiu isso, pensou nisso, colocou diante do Senhor, recebemos a bênção para fazer isso. Por quê? Porque sabemos que os jovens hoje em dia têm muitas perguntas e tem muitas coisas acontecendo no mundo, e talvez vocês algumas vezes estão esperando as opiniões das pessoas para pensar, ok, então qual é a minha opinião sobre isso? E eu acredito que nós somos dois jovens que procuram muito saber a opinião de Deus, e eu acredito na graça que o Senhor tem nos dado para poder ensinar outros e guiar outros a olhar as coisas que estão acontecendo no mundo através das lentes da Bíblia, da verdade. E para vocês que ainda não nos conhecem, talvez a primeira vez você caia aqui do nada, nós dois também temos recebido a graça para influenciar vidas nas redes sociais. Ministros de Yes, amen, amen, sim. E a Esther, ela está postando vários covers e acredito que as pessoas estão percebendo a graça que está sobre a vida dela para liderar pessoas numa verdadeira adoração. Deus também tem me permitido escrever músicas, lançar músicas, inclusive a gente tem uma música juntos, que é isso? E, enfim, por isso, o nosso primeiro podcast, a gente pensou em falar sobre o que é a verdadeira adoração. Vocês sabem a canção? Estou voltando à essência da adoração. Ok. O que seria a essência da adoração, né? O que seria a verdadeira adoração? Eu acredito, para começar esse bate-papo que iremos ter, e vamos falar sobre muitas coisas, muitos diferentes tópicos aqui, mas eu sempre penso em João 4, né? Porque a Bíblia diz, eu tenho aqui até aberto, diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ou seja, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem. Mais uma vez, olha que a Bíblia diz duas vezes. E é necessário, é o que o Senhor está dizendo, Jesus. É necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aí te faço a pergunta, jovem, você sabe o que significa adorar em espírito e em verdade? Você sabe o que significa ser um verdadeiro adorador? E eu vou deixar a Esther começar esse bate-papo. O que você acha que o Senhor está falando aqui? O que é um verdadeiro adorador? E o que será adorar em espírito e em verdade para você, Esther? Amém. Bom, desde pequena eu tenho sido realmente ensinada sobre a verdadeira adoração, que é muito mais vivida do que cantada, né? E muitas pessoas, se você talvez perguntar, né, o que é adorar? Elas vão falar, cantar um louvor, né? Mas vai muito além disso. E agora que, como você falou, que eu tenho iniciado com os covers e fazer canções e ministrar, até mesmo tive a oportunidade de ministrar na igreja, na conferência, eu tenho percebido que isso é tão pouco tempo, e se eu realmente estivesse apenas adorando quando eu estivesse cantando, e todo o resto do tempo, sabe? E eu acredito que a palavra de Deus diz isso porque
todos nós somos chamados a uma adoração. E a adoração, antes de mais nada, ela é um estilo de vida, de santidade, de separação, de entrega e de devoção. Porque se fosse só para cantar, né? Primeiro que seria muito fácil. E não só isso, mas se fosse assim, apenas os tangedores poderiam ser adoradores, sabe? Mas o fato é que todos nós somos criados para ser um instrumento de adoração a Deus. E nós podemos adorar a Deus em tudo que a gente fizer. Seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, na sua escola. A palavra de Deus diz: fazei todas as coisas para a glória de Deus. Então, o fato é que em tudo o que nós fazemos, nós estamos adorando ao Senhor, se de fato estamos guardando a sua palavra e sendo fiéis aos princípios. Amém. Amém. E aí, o que você diria que é adorar? Porque isso, um verdadeiro adorador, ou seja, é alguém que vive a adoração. Tipo, não apenas quando você está cantando na igreja, mas, ou seja, é como um amigo falso. O que é um amigo falso e um amigo verdadeiro? Um amigo falso é alguém que aparenta ser um amigo na sua frente, mas... nas suas costas fala mal de você. Exatamente. Nas suas costas fala mal de você. Aí muitas pessoas vão falar: não, eu não falo mal de Deus. Eu não sou falso com Deus porque eu não falo mal nas suas costas e tal. Só que a Bíblia nos ensina que com Deus, e tem essa frase em inglês: actions speak louder than words. Que as ações falam mais alto. Então aí um amigo falso de Deus é uma pessoa que com suas ações está falando mal de Deus. Exato. Ou seja, Tito, capítulo 1, eu sempre falo isso com nossos jovens, né? Em Tito, capítulo 1, o verso 16, diz que com suas palavras vocês afirmam conhecer a Deus, mas com suas ações o rejeitam. Exato. Então, isso é muito profundo. E aí o jovem começa a entender, acho que isso é algo já... acho que isso é fácil para o jovem entender, que não é apenas o que você canta no domingo, ou apenas ter um playlist bom de adoração, mas é a vida que você vive de santidade, Exato. Ou seja, a preparação antes de chegar ao lugar de adoração, né? Para trazer a sua oferta. E nós vemos que tem pessoas na Bíblia, em Isaías 1, diz que fala sobre uma congregação que estava adorando, que estava fazendo festas ao Senhor, que estava... diz que eles estavam correndo pelos átrios e tudo, dançando, e diz que Deus, ele teve nojo disso. Ele virou o seu rosto, virou seus ouvidos, porque não queria ouvir a adoração deles. E acredito que muitos jovens estão nessa posição, onde estão adorando na igreja, estão chorando, estão se arrepiando, estão sentindo muitas coisas, mas... a sua vida não reflete isso. E o Senhor, ele sente nojo disso. E muitos irão dizer que não, mas a Bíblia irá dizer que sim. A Bíblia irá dizer para muitos, com suas palavras, vocês afirmam conhecer a Deus, amar, mas Deus, eu te amo. Mas com suas ações, vocês o rejeitam. Então, mas aí eu te deixo com a pergunta para você. Sobre o Espírito e verdade. Yeah, and you can talk to me, like straight to me, like we're bate-papo, you know? Instead of the camera. Mas aí eu te deixo com a pergunta. Para você, Esther, o que é adorar em espírito e em verdade? O que significa isso? E a Bíblia fala 2 vezes, e acredito que são duas, entre aspas, 2 coisas diferentes, né? Que se unem. Aí, pra você, o que significa? Tipo, eu tô adorando em espírito, eu tô adorando em verdade. Então, como você falou, os louvores, eles são justamente uma forma de declaração, e é uma das formas de adorar a Deus, sendo que tem várias outras formas. E sendo que ela é o reflexo da sua vida, deve ser o reflexo da sua vida. Então, como você falou, não adianta eu chegar e cantar Te amo, Deus, e toda a sua... né? Cantar quê? Canta de novo aí pra
Uau, que voz! Amém, glória a Deus. Mas enfim. Quando você faz podcast com pessoas que adoram, você conhece aquela música, aí começa a fazer melismo e tira um pé aqui. Tá em contão. Mas assim, o fato é que o louvor, ele deve ser a confirmação do estilo de vida. Então isso, respondendo a pergunta, né? Sobre espírito e verdade. A palavra de Deus nos diz tantas vezes, estejam continuamente em espírito. E o que seria estar em espírito? É você viver os frutos, entendeu? Então, assim, o reflexo da verdadeira adoração vai ser os seus frutos, entende? Porque uma pessoa, ela pode ter uma voz linda, ela pode ter dons, mas se ela não demonstra esses frutos do Espírito, ela não vai conseguir transparecer verdade. Então, por isso que é Espírito e verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta, e talvez a gente comece a entrar um pouquinho em polêmica aqui. Mas acredito que muitas pessoas falam assim, eu tava muito no Espírito. Por que que é? Porque talvez eles estavam chorando, tinha muitas pessoas caindo, falando em línguas que, assim, se você vem perguntar qual é a minha opinião sobre línguas, acredito que é algo bíblico, mas eu também sei, e você tem que discernir os espíritos, né? A Bíblia nos ensina, tem que discernir, tem que colocar à prova e tem que colocar à luz da palavra. Sim. Você diz isso? À luz da palavra? Sim. Ok. E os jovens têm que entender que somente porque você está num lugar como uma igreja, não significa que tudo que a igreja está fazendo está certo. E os jovens têm que estar atentos a isso, porque a Bíblia diz que nos últimos dias se levantarão... Jesus diz, nos últimos dias se levantarão falsos profetas, e eles produzirão sinais e maravilhas, e enganarão muitos. Ou seja... Se possível, até os escolhidos. Yes, exatamente. Então, ou seja, você pode estar num lugar onde há dons, onde há milagres, onde há cura, onde há coisas espirituais acontecendo, mas não significa que é em espírito. Sim. Só porque você está vendo dons, porque você está sentindo algo, não significa que está em espírito. Pois muitos no último dia dirão, Senhor, Senhor, não senti tua presença tantas vezes. Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome, não fui para vigílias onde eu cantei em línguas a noite inteira, assim. E ele dirá, afasta-se de mim, pois eu não te conheço. E a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores. Ou seja, eu li num livro, uma frase muito linda, que na oração é nós que procuramos a Deus. Nós estamos orando, precisamos de uma resposta de Deus, estamos esperando em Deus. Só que na adoração é Deus que nos procura. Uau. Ou seja, a Bíblia diz que Deus está procurando sobre a terra quem adorará em espírito e em verdade. E aí é onde nós entendemos, assim, quando a gente fala em espírito e em verdade, só para concluir aquilo que eu estava falando, é que somente porque coisas espirituais estão acontecendo não significa que você está adorando em espírito. E a Esther falou algo muito verdadeiro, que o espírito ele produz quê? Frutos. Então, uma adoração em espírito, eu acredito, se nós vamos para João 3, ou seja, o capítulo antes de João 4, Jesus está falando com quem? Nicodemos. E ele está falando sobre quê? O nascimento em quê? Em espírito. Ou seja, nascer de novo e nascer em espírito. E o Nicodemos estava perguntando para ele o que significa isso. E ele fala que o espírito é como o vento. Que nós não sabemos de onde vem ou para onde vai, não conseguimos ver. Mas esse vento é o vento que abriu o Mar Vermelho, né, para ser cruzado. Esse vento é o vento impetuoso que entrou em Atos 2 e encheu o lugar de poder. E sempre que nós vemos esse vento agindo,
é para direcionar o povo de Deus para uma nova estação. E é claro que para esse Espírito, para nós estamos sendo guiados pelo seu Espírito, precisamos nos submeter e render ao Espírito e viver uma vida de rendimento. Eu falei sobre isso, né, semana passada no nosso culto, sobre o que o Espírito Santo faz. Inclusive, se vocês querem ouvir um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, o título da pregação é o que é o Ruach de Deus. Ruach é a palavra hebraica de Espírito. Fôlego. Só que eu lembro que Davi fala que é. Porque aqui, Espírito, é verdade, é Espírito, não está falando do Espírito Santo. É Espírito com minúsculo, é minúsculo. Só que eu lembro da oração de Davi, que fala: renova em mim um espírito que te obedece. Ou seja, um verdadeiro adorador era quem? Davi. E se o espírito precisa ser renovado, significa que estava num estado quebrado. Estava num estado onde não estava funcionando. Caramba, eu tô recebendo isso agora. Ou seja, se estava tudo bem, se o meu espírito estivesse funcionando, eu não pediria para ele ser renovado. Mas ele precisa ser renovado por quê? Porque algo aconteceu. E que foi que tirou Davi do espírito e precisou ser renovado? Ele deixou o pecado entrar. Ele deixou o impuro entrar. Ele manchou. E muitos irão dizer: não, mas tudo foi perdoado na cruz e já tá. Tipo, não precisa fazer nada quando eu pecar, porque a graça já basta. Amém. A graça é suficiente para cobrir todos os meus pecados pelo resto da minha vida. Se eu me arrepender e se eu deixar a graça agir em mim. Ou seja, o Davi, ele pediu, e a Bíblia diz em Gálatas 5, Paulo está falando sobre nenhum imoral herderá o reino de Deus e tudo. E aí em Gálatas 6, ele diz o que acontece quando alguém é surpreendido no pecado. Ou seja, ok, fomos surpreendidos, o nosso espírito se manchou. O nosso espírito precisa ser renovado, é algo bíblico. Só que ele diz o quê? Que aquele que é surpreendido no pecado, homens espirituais devem restaurar. E eu volto a dizer, algo que precisa ser restaurado significa que está quebrado. Não está num estado bom. Precisa um trabalho, precisa ser restaurado. E pela graça do Senhor, podemos ser restaurados, Amém. né? E aí é onde a Bíblia diz que homens espirituais precisam restaurar. Ou seja, como que um homem espiritual vai saber que você precisa ser restaurado? Através de quê? A confissão. E aí onde nós começamos a ver que para você viver no Espírito, há princípios que você precisa entender. O princípio de confissão de pecados, o princípio de renúncia, de arrependimento. Ou seja, uma vida onde em todo momento você está desejando viver em quê? Em santidade. Amém. Pois é por isso que Jesus morreu na cruz para nós. Para que nós possamos ser transformados e viver em quê? No Espírito. E Ele renova os nossos espíritos e um dia Ele dará para nós um novo Espírito. E porá seu Espírito em nós, como diz em Ezequiel 36:26. E esse Espírito nos levará a obedecer a Deus. Ou seja, o alvo final de Deus é criar em nós perfeita obediência. E eu gosto que você falou que nós somos instrumentos de adoração. Mas muitas quando você fala o que é uma adoração, por exemplo, se eu adorar algo, é amar e expressar esse amor. E como que Jesus fala para nós que deveríamos expressar o nosso amor por Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Então você vê que a Bíblia sempre volta à obediência. Sim. Tanto que você pega qualquer mensagem de Paulo, Pedro, João, qualquer dos apóstolos, e sempre vai ter: obedeçam, se submetam, param de viver de uma forma fora do Espírito. Amém. Você acho que Efésios 5:8, que fala sobre
não se embriaguem, mas no contrário, estejam no espírito. Acho que é isso. Mas enquanto eu procuro isso, é isso que eu acredito que a Bíblia está, ou seja, o que significa adorar em espírito é você estar vivendo uma Exato. vida de santidade, de obediência, de renúncia. Só que aí eu tenho a pergunta, ok, se isso é adorar em espírito, o que significa adorar em verdade? What do you think it is, Esther? O que você acha? Bom, eu acredito que da mesma forma que a fé é acompanhada de obras, eu acredito que isso se aplica. Tipo, a mesma coisa, sabe? Que um não funciona sem o outro. Não tem como você adorar em espírito e não estar em verdade. Porque qual é a verdade? A verdade é que vocês andem na luz. E a verdade é a palavra de Deus, é a obediência. Então, tudo se resume a isso, gente. Tudo volta pra isso, sabe? Amém. E só voltando um pouco àquilo que você tinha falado, que eu achei muito interessante. Isso me fez lembrar de uma frase que eu estava conversando com meu pai. A gente estava num restaurante e sentado na mesa, eu não lembro o que eu perguntei pra ele. Eu perguntei algo sobre... Se vocês não sabem, o pai dela é o pastor Cris Duran. Sim, gente. E aí, eu conversando com ele, ele falou uma frase que na hora ele nem se deu conta, mas pra mim foi muito, assim, profundo. E eu peguei meu celular e anotei na hora, estando ali na mesa. Que era que os frutos comprovam a autenticidade do seu chamado. Então, Yes. Wow. Então, o que você estava falando sobre pessoas que pensam estar no espírito, pensam estar em verdade, porque estão sentindo algo, porque estão chorando, porque estão rodopiando, estão caindo no chão, não é isso. Isso é uma visão deturpada daquilo, de um conceito de uma falsa adoração. E o que vai realmente comprovar são os frutos. E eu tava até falando isso com você. E falando nisso, tipo, um verdadeiro adorador, se o espírito desejar vir de uma forma que ele não consegue ficar de pé, isso é verdadeiro. Sim. Só que o fato é que tem muitos falsos adoradores. Sim. E só pra expandir um pouquinho nisso, porque as pessoas vão achar que a gente não acredita no mover do espírito, mas acredita 100%. Sim. Só que quando ele quer mover, exato. não é sobre... Se hoje o Espírito não me dá línguas para falar... Não tem por que eu inventar. Não é que a adoração não foi verdadeira. Exato. Tanto que William Seymour, ou seja, quem começou o quê? O movimento pentecostal e de onde saiu as Assembleias de Deus, ok? Ou seja, o pai do movimento pentecostal, que é marcado por quê? Pelo falar em línguas. Ele descreve nas cartas que ele escreveu, os newsletters, você chama, não sei o que seria um newsletter, blogs, tipo, ok? Ele fala sobre o mover que estava na Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa, né? E ele fala que o Espírito via de uma forma tão forte que ele começava a falar em línguas estranhas e outras línguas, mandarim, indo, assim, pessoas recebiam línguas de verdade, outras línguas, assim, e as pessoas ouvindo, falam, nossa, identifiquei essa língua, é mandarim. E aí, o que acontece? Ele mesmo diz que chegou a um ponto, e ele não entendeu por quê, que pessoas começaram a quê? Fingir as línguas. Ou seja, pessoas estavam lá, no mover onde o Espírito estava se movendo, e começaram a fingir. E ele conseguia identificar pessoas fingindo mover, pessoas caindo, você falou, rodepando? Rodopiando, fazendo tudo isso de uma maneira tão falsa que os falsos começaram a praticamente expulsar os verdadeiros. E foi onde o próprio William Seymour foi expulsado da Rua Azusa, porque ele não concordava com a falsa adoração. Uau. Então, isso é que nós vemos hoje em dia. Somos pessoas que acreditamos totalmente no mover do Espírito Santo. Sim. Mas também com zelo ao Senhor. Defendemos a verdade.
o fato é que tem muitos falsos moveres. Sim. E aí você estava falando sobre o fruto comprovar, né? Será Os frutos comprovam a autenticidade. A verdade, né? Exatamente. Uma essência verdadeira. E o que eu estava dizendo sobre isso, que eu achei interessante, é que ainda mais a gente jovem, a gente vê o quanto a nossa geração ela tá desesperada em sempre querer sentir algo. Sim. E tipo, o fato é que as pessoas não estão se contentando com o que de fato é a presença de Deus. Porque estão querendo tanto sentir algo. Tipo, se ouvem um louvor e não sentem um arrepio, é como se voltassem para suas casas e falassem, nossa, não senti a presença de Deus. Entendeu? É como se a presença de Deus não bastasse. Começar a medir quão bom foi a adoração de acordo com isso, né? Exato, de acordo com o nível da sua experiência. E aí, o que acontece? Entra a verdade se perde, entende? Porque essas pessoas começam a ter uma visão diferente daquilo que de fato é a presença de Deus, porque às vezes sim, o Espírito Santo vem e toma. Teve vezes onde eu estava no meu quarto e assim, eu me entreguei, chorei, não sei o quê, mas teve vezes onde eu simplesmente cheguei e fiz uma oração. Foi tão simples, né? E foi tão simples, sabe? Mas o fato é que quando nós começamos a medir com esses padrões, né? Fala, nossa, hoje o louvor não foi tão bom, não fluiu tanto. Ainda mais pra nós como ministros, a gente sabe, né, que às vezes a gente tá tocando e tal, e sai e não sente muita coisa. Mas o fato é não inventar o que não é. Não tem o porquê inventar. Isso Exatamente. me faz lembrar muito de uma palavra que o pastor Lucas pregou pra nossa igreja e pra igreja da UCE. E talvez alguns de vocês que estão nos ouvindo vão lembrar. Mas a palavra sobre os falsos profetas no Monte Carmelo com Eliseu ou Elias? Elias. Acho. Eu sempre confundo Eliseu com Elias. Em português não vou saber. Mas enfim, eles estavam lá e assim, deve ser, acho que é Elias. E aí eles estavam lá no monte e se cortando, gritando. Yeah. E a Bíblia diz que eles falavam em línguas estranhas, faziam danças e rodopiando e tal, porque queriam chamar a atenção de um suposto Deus, né? E é absurdo que mesmo sendo tão falso, é quase como se eles acreditassem no que estavam fazendo. Sim. Tipo, eles mesmos foram capazes de se enganar. Exato. E quantas pessoas, David? Quantas pessoas se enganam assim mesmo, falando, nossa, senti a presença de Deus, mas não passou de emoção. É verdade, Esther. Me empolguei. Quantas pessoas, David? Eu me empolguei. Mas assim, o fato é que, tipo, não é por emoção, entendeu? Aí, às vezes, as pessoas querem forçar sentir algo. E só estão enganando a si mesmo. Tipo, nossa, senti um arrepio, não consegui parar de chorar, isso, aquilo. E é lógico, a gente não tá falando que não acredita nisso, né? Quantas vezes eu me emociono nos louvores e tal, e entro numa experiência de adoração. Mas o fato não é esse. O fato é que se isso não é acompanhado de tudo aquilo que foi falado aqui, não adianta. E aí a gente vê que Elias fez uma simples oração ao Senhor. Enquanto eles estavam a tarde toda, a Bíblia diz que eles estavam a tarde toda se cortando, falando em línguas, rodopiando. Horas e horas. Horas e horas. Querendo chamar a atenção de um suposto Deus. Enquanto Elias apenas chegou e falou, Senhor, seu servo está aqui. Foi tão simples. Mostra para esse povo que o Senhor é Deus e faça com que caia fogo do céu. E caia fogo do céu. E é isso. Editor, coloca um pad aí pra mim. E você falou algo, e talvez jovens, pros jovens que estão ouvindo, vai mudar muito o jeito que entram para adorar ao Senhor. Porque o que você falou foi que muitas vezes eles chegam querendo sentir algo. Ou seja, eles estão chegando num momento que era para eles se entregarem, para eles ofertar ao Senhor, para eles dar ao Senhor, querendo algo.
Exato. Ou seja, já vem com uma condição. Se você não me tocar, se você não me encher, se você não fazer eu sentir algo, então foi ruim. Por quê? Porque Deus não deu nada pra você. E eu sempre falo assim, tudo que nós precisávamos, tudo que era pra ser entregado, já foi entregue. 100% na cruz. Sim. E isso deve ser suficiente. E aí, em 1 de Pedro, capítulo 1, Pedro fala, ele fala, vocês não o viram e nunca o sentiram, mas o amam. E eu conecto muito com essas palavras, porque eu não sou alguém, eu quis tanto. Assim, nunca o viram. O viram. O viram. Yeah. Ok. Eu sou alguém que quando eu entrei na igreja, eu fui muito rodeado por pessoas com experiências. Eu não sei quantas dessas experiências eram verdadeiras ou não, mas e cada vez que eu saía do louvor, as pessoas falavam, nossa, caramba, hoje o Espírito estava se movendo, hoje eu senti, caramba, pá. E eu sentia que eu era a única pessoa não sentindo. E eu não era capaz de fingir que eu sentia algo. E eu realmente me sentia assim, quase rejeitado pelo Senhor, por não estar sentindo algo. E talvez tem muitos jovens, eu já tenho ouvido muito isso, pessoas que vêm para a igreja e todo mundo tá sentindo, todo mundo tá falando em línguas estranhas, todo mundo tá pulando pro esquerda, direita e tal, e a pessoa sente rejeitada pelo Senhor, porque não está recebendo. Nossa, todos eles sentiram da parte de Deus, menos eu. E eu fui essa pessoa por 3 anos, assim, onde eu entrava no meu quarto e chorava por 1, 2, 3 horas. No meu quarto de guerra, né? No meu closet. E eu falava, Deus, eu vou ficar aqui até te sentir. E hoje vai ser o dia e nada acontecia. Eu chorava, eu falava, será que ainda estou em pecado? Será que eu fiz algo? Será que são maldições hereditárias que eu preciso quebrar, que eu não quebrei? Eu me questionava. Até que um dia eu falei para Deus, Deus, parei. Não vou pedir mais um encontro contigo. Eu não vou pedir mais sentir a tua presença. Eu não vou pedir mais você fazer algo. Eu sei, porque a Bíblia me diz que tu estás aqui, ouvindo. Ou seja, que minha oração, minha adoração de algum jeito está chegando até ti. E eu vejo você guiando minha vida. Então, quando eu entrar para orar e para adorar, eu não vou esperar nada mais de ti. E veio de um lugar de frustração. Veio de um lugar de, ok, quando você quiser, você vai fazer. Mas gerou algo verdadeiro em mim. Que eu acredito que faz parte do propósito de Deus na minha vida. Que é não ser guiado pelas minhas emoções. Não ser guiado pelos meus sentimentos. Justamente porque eu sou... Agora, Deus me levantou para liderar jovens tão expostos a quê? Sentimentos. Toda hora o jovem está nas redes sociais, está nas músicas, está nos filmes querendo o quê? Sentir algo. Alimentar algo. Alimentar um sentimento. Quer um relacionamento, quer tantas coisas para sentir. E aí é onde nós temos uma geração buscando sentimentos. Buscando Deus dar algo para eles. Em vez de quê? Se entregar completamente a Deus. Ou seja, eu sempre falo, nós não estamos esperando nada mais de Deus. Pessoas acham que avivamento é o que estamos esperando de Deus. Pessoas acham que o derramar do Espírito é algo que estamos esperando de Deus. E o derramar do Espírito, sim, Deus escolhe quando derramar e sim, esperamos. Mas mais que nada, é Deus que está esperando. E diz isso em 2 de Pedro, capítulo 3. Onde a Bíblia diz, Deus não demora em cumprir as suas promessas. Ao contrário, Ele é paciente, esperando que todos se arrependam. Ou seja, Deus que está, sim, Deus tem expectativas. Deus espera de nós uma resposta. E voltando um pouquinho ao que você estava falando sobre os frutos ser o que autentifica... Comprova a autenticidade. Do seu chamado, né? Paulo diz, olha, prova que a fé que você tem é verdadeira. Ele fala assim, prova para si mesmo, porque nós sabemos que a nossa fé é verdadeira. Tem comprovante, tem frutos. E Paulo diz para nós que deveremos comprovar. Para nós mesmos. Por quê? Porque muitos no dia final,
irão dizer, peraí, não tinha frutos, eu não tinha um ministério grande, eu não fazia meu devocional todos os dias, eu não participava na igreja, não servia. E Deus dirá, você não teve os frutos que eu estava procurando. Ou seja, você não cumpriu minha vontade. Você não viu. Qual é a única coisa? E olha isso, porque qual é o que nos permite receber salvação? A Bíblia diz que somos salvos pela fé. A graça foi derramada, é por causa da graça que podemos receber a salvação, mas sem fé não podemos ser salvos. E aí Paulo diz, examine que a fé que você tem é verdadeira. Então aí, jovens, é onde a gente tem que aprender sobre o que é fé e o que é uma verdadeira e uma falsa fé. Né? E eu falo muito sobre isso no OC Youth. Mas uma fé verdadeira, ela tem ação. Uma fé verdadeira, quando Jesus fala, corte sua mão, você vai pegar a faca e você vai cortar sua mão. Quando ele diz, larga essas amizades, você vai acreditar que, de fato, você precisa largar. Ou seja, ter fé e não questionar, não entender, só fazer. Exatamente. Então, muitos acham que fé é só acreditar que Deus é real. E a Bíblia diz, até os demônios sabem. Em Tiago fala sobre isso. Mas, quando a gente fala sobre adorar em verdade, é algo que eu também acredito que significa... eu vou esquecer onde está escrito. Mas a Bíblia diz sobre o que acontece quando conhecemos mais a Deus. Conhecer a Jesus, o que isso gera em nós. Santidade, obediência. A Bíblia também diz que o povo padece. Padece ou pedece? Padece. Padece por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. De quem Jesus é. E quanto mais você conhece a Deus, mais você é transformado. Quanto mais você de verdade conhece a verdade, mais a sua adoração é verdadeira. Sim. Porque quando você entende que Deus é um Deus que não tolera o pecado, Ele não tolera o pecado. Sim. Ele nos lava, Ele nos purifica, mas Ele não consegue tolerar o pecado na sua presença. Sim. Então, quando você entende que Deus é um Deus santo, que Ele é um verdadeiro juiz reto, que sim, Ele é um Deus de amor e bondade, mas você entende quem Ele é, ou seja, você começa a viver em verdade, entender as Escrituras, entender a verdade, isso transformará a sua adoração, porque você é como um relacionamento. Sabe, quando eu conheço, quando você conhece qualquer pessoa, né? Quando você conhece alguém pela primeira vez, você não consegue, é impossível num instante ter intimidade com essa pessoa. Sim. Como que você gera intimidade? Conhecendo. Passando tempo, conhecendo essa pessoa, conhecendo os seus atributos, acho que os seus pensamentos, o seu caráter. E você conhecendo essa pessoa de verdade. Sim. E através disso que intimidade é gerada. Onde você pode abrir seu coração, sua mente, você começa a ter conversas mais profundas. Você começa a entender quando a pessoa está um pouquinho chateada, entristecida, e você sabe quando a pessoa se agrada com o que você está fazendo, e você consegue fazer mais do que agrada a pessoa e menos do que deixa ela triste. Então, acredito que onde fala sobre adorar em verdade é de fato conhecer mais de Deus. Sim. De fato conhecer mais da Bíblia, né? E a palavra mesmo diz, esforcem-se para saber aquilo que agrada a Deus. E algo que você estava... Exatamente. Eu lembrei desse versículo agora. E algo que você estava... Que está em Pedro, né? Acho que está em Pedro. Não vou saber dizer. Sou péssima para lembrar os versículos onde está. Mas, enfim, e o que você estava falando também sobre... às vezes nós sempre temos a essência humana de sermos egoístas. Até mesmo o fato de querer entrar na presença de Deus, como você disse, e esperar receber algo dele. E eu também lembro quando eu estava
quando a gente estava na conferência ministrando juntos. E... Worship Together Conference. Yeah. Que vai ter no Rio, em fevereiro. Sim. Vem um pouquinho mais aqui, você já está saindo um pouquinho da... Tá. Ah, não, você tá... Ah, sim, você tá um pouquinho. Tô saindo? Just a little bit. Ok, Foi? sorry. Que eu tô aqui vendo a câmera. Isso me fez lembrar de quando eu tava ministrando e o Senhor ministrou no meu coração e eu comecei a falar: antes de você querer receber algo novo de Deus, comece dando algo novo a Ele. E eu disse isso... Antes de querer receber algo novo de Deus, comece a dar algo novo. Esther Duran, 2023. Ele sempre tira fala. print agora. Essa é aquela frase, né, que você tira print e você escreve. Coloca de wallpaper no seu celular. E você escreve lá e coloca nos stories. E aí você coloca Esther Duran 2023. É porque você sempre fala, né, nos cultos: Esther, tem alguma frase para os nossos jovens? E você nunca fala. E eu nunca consigo. Essa é a frase, receba. Mas, como eu tava dizendo, o fato é que às vezes realmente nós não só chegamos à presença de Deus esperando receber algo, sendo que Ele também espera receber algo de nós. E você mesmo estava falando sobre relacionamento. Nós nos doamos, damos de si, mas nós também temos a expectativa de receber algo da parte dessa pessoa. Porque todo relacionamento deve ser recíproco. Recíproco. Eu perguntando para um gringo. Yeah, mas acho que... eu afirmo que sim, é recíproco. Mas acho que vocês conseguiram entender. Porque... Esther também é gringa, gente. French. Porque... Fala em francês aí pra ele. É ruim. Uma frase em francês. De jeito nenhum. Si Tô tentando não perder minha linha de raciocínio. Si tu veux algo novo. Como se diz algo novo? Quelqu'un nous veut. Ok. Tu... Donner. Deixa pra lá. Mas enfim. O que eu tava dizendo agora? Relacionamento, ele é recíproco. Recíproco. Então, assim, a gente é muito assim com as outras pessoas, nos outros relacionamentos. A gente sempre espera receber algo daquela pessoa, mas da mesma forma a gente se doa. E às vezes nós tratamos Deus indiferente apenas por Ele ser Deus. Mas Ele também tem expectativas, Sim. Também tem desejos de estar conosco. E a palavra de Deus diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Então, assim, é muito importante a gente também entrar com essa consciência. E isso é algo que eu tenho falado muito com o Senhor. Eu, às vezes, entro na presença dEle, eu tenho tanta coisa: nossa, Senhor, eu preciso te pedir isso, eu preciso de ajuda nisso. Mas tem momentos onde eu chego na presença dEle e eu apenas falo: Senhor, olha, eu não vou te pedir nada hoje. Hoje eu só quero te agradecer. Porque eu tenho muito mais motivos pra te agradecer do que pra pedir algo. Just wanna thank you. Enfim, e isso é muito, muito lindo, porque todo relacionamento, toda aliança, né, todo compromisso, ele deve ser bilateral. De duas partes. Então, o Senhor se doou pra nós. Ele fez a sua parte. Ele fez a sua parte. E Ele continua fazendo. Pelo resto da vida. E da mesma forma a gente deve continuar fazendo isso e alimentar, porque Sim. todo relacionamento, Precisa ser. seja uma amizade, seja o que quer que seja, é baseado em alimentar algo, sabe? E em suprir algo. E nós temos a necessidade de sermos supridos por Deus. E da mesma forma devemos suprir o Senhor. E, enfim, isso que você falou, procurar saber aquilo que agrada ao Senhor. Eu tava pensando quando você falou, muitas pessoas costumam falar, e algo poético: Deus, não tenho nada para te oferecer, né? Tipo, mas Deus olha e fala: você tem, sabe? Eu nem tô falando de dinheiro, não tô falando de bens, coisas materiais, mas o Senhor se agrada tanto. O Senhor se agrada tanto com santidade.
Uhum. Eu até tava falando aqui pra Esther, eu falei, Esther, sabe, você é uma... a sua adoração, ela é muito íntima e poética e de uma forma de canção, né? A Esther tem muito disso, lugar secreto. Vocês veem nos covers e tudo, vocês veem que tem uma graça na hora de fato, porque obviamente estamos falando sobre adoração, vida de santidade, tudo isso, mas também são palavras, é um cântico, uma expressão de amor, sim, também. E Esther carrega muito disso. Amém. E eu ultimamente, sabe, muitas vezes pessoas têm falado pra mim, você é um grande adorador, você tem um chamado de adoração e tudo. E sim, quando eu estou adorando o Senhor com teclado e tudo isso, é maravilhoso, eu estou entregando uma adoração ao Senhor, mas eu sei que onde Ele mais se agrada comigo é quando eu estou andando pelo aeroporto e passa uma mulher imoral e eu viro meu rosto. Quando eu estou no aeroporto e eu olho, eu escolho, antes de entrar no avião, a cadeira da janela, e quando todo mundo está entrando, eu fico olhando para a janela para não deixar a impureza entrar nos meus olhos. Tem muitos outros exemplos do que eu faço para adorar o Senhor. E eu não faço isso de uma forma religiosa, eu não faço isso de uma forma, de lei, de religião. Eu faço isso porque isso é uma verdadeira adoração ao Senhor. Amém. Eu faço isso porque eu sei que meu Pai se agrada quando eu faço isso. Eu faço isso porque eu sei que cada vez que eu tiro rapidamente meus olhos daquilo que quer tirar a minha pureza, minha inocência, o Senhor sorri. O Senhor Amém. se agrada. E nós temos falado muito sobre isso aqui nesse momento, sobre santidade. Então, sim, Deus, Ele quer uma oferta, uma vida, e isso fala em Romanos 12:1, né? Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ou seja, existe, e até fala aqui em Hebreus também, vou colocar aqui, em Hebreus, acho que é 12, Hebreus 12:28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e, assim, adoremos a Deus de modo aceitável. Ou seja, há uma adoração que não agrada a Deus e que Ele não aceita, que Ele rejeita. Ananias e Safira, pessoas do Novo Testamento, ofertaram ao Senhor e Ele se desagradou tanto. Porque muitas pessoas acham que por causa da cruz agora Deus se agrada com tudo que fazemos. O sorriso eterno dele está sobre nossas vidas. E até tem, por exemplo, vou entrar aqui numa coisa, a música Jiré, por exemplo. A letra, e tem umas verdades, mas também os jovens costumam ouvir essas coisas e deixar levar para um extremo. Que é que, agora que nós sabemos que Deus nos ama, Ele não vai parar de nos amar. E porque estamos nos seus caminhos, estamos andando com Ele por causa da sua graça, por causa do que Ele fez na cruz. Mas aí muitos acham que eles não conseguem desagradar a Deus. Eles não conseguem entristecer a Deus. E você consegue. Sim, você consegue até provocar a raiva do Senhor. Uma raiva santa, uma justiça santa. Você consegue provocar tristeza e provocar um sentimento no Senhor onde sua adoração... Frustração. É inagradável e inaceitável. Tanto que Ananias e Safira fizeram isso. E quando eles fizeram isso, eles foram... Fulminados. Eu ia falar fumigados. Fumigar é quando você passa... Não, nem sei o que é isso. Não, fumigar não é para os bichos que você passa, fumigação, para que os bichos... Não faço ideia. Enfim, eles foram fulminados. Ou seja, para pensar comigo. Deus estava recebendo uma oferta deles e ele se desagradou e não aceitou a oferta de membros da igreja. E nesse momento, a justiça de Deus era
matar a eles. Matar eles. Mas aí as pessoas podem até falar, mas nesse caso, eles mentiram para o apóstolo Pedro, ocultando parte... Mentindo pro espírito, né? Sim. Mentindo pro espírito, ocultando parte da quantia. Mas aí a gente pode entrar também no outro tema, que é Caim, que foi outro exemplo. Exatamente. De uma oferta que Deus rejeitou. Então, tudo isso, eu acredito que vai da questão da essência. E pensa comigo, Ananias e Safira, ou seja, a oferta deles era quê? Falsa. Uhum. E você vê quanto Deus se desagrada com uma falsa adoração. Sim. Cuidado. Mas pode continuar. E o fato é que me faz lembrar, né, de quando o Senhor também havia rejeitado a suposta oferta de Saul, né? Quando o Senhor tinha mandado que ele matasse todos os amalequitas. 1 de Samuel, capítulo 15. Ele tinha mandado que Saul matasse todos os amalequitas e ele poupou o melhor do gado, o melhor... Para ofertar ao Senhor. Para dar ao Senhor, né? E aí Samuel veio e falou assim, por que você desobedeceu ao Senhor? E aí Saul disse, não, eu poupei. E eu imagino que ele tenha falado isso com tanto assim, sabe? Samuel, olha que bom vai ser o que eu vou dar pro Senhor. Tipo assim, com tanto entusiasmo e, sabe? Até mesmo vindo de um coração com uma intenção, né? De fora parece ser uma intenção boa, uma oferta ao Senhor. Sim. Né? Mas dentro o Senhor conhecia a essência do coração dele, porque eu tava até pensando sobre isso. Ele admite também a intenção dele. Sim. E também, enfim... Que foi agradar o povo. Sim. Né? Tanto é que depois ele falou pra Samuel, volta comigo para que o povo, né... Para que eles não vejam, praticamente em nossos termos, para que eles não vejam que você me rejeitou. Minha vergonha. Aham, né? Exatamente. E, enfim, e aí a resposta de Samuel, certamente do Senhor, né, usando a vida dele, Forte foi... demais. Será que o Senhor tem mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Ou então, em holocaustos do que em obedecer a sua palavra. Em holocaustos do que gorduras de animais. Enfim, obediência... Não, ele fala as duas coisas. Será que ele tem mais prazer em sacrifícios do que em obediência, ou em holocaustos do que guardar os seus mandamentos? Acredito que é. Mas, enfim, ele repetiu 2 vezes para mostrar que isso, esse é o ponto. Sim, enfatizar. Yeah. E, então, isso é algo muito lindo, porque a gente vê a forma como o Senhor se agrada e ele sempre recebe a oferta segundo a motivação, a essência do coração, sabe? E algo que você estava falando, que eu achei muito bonito, né? Que que você estava falando sobre a questão de você desviar o seu olhar e manter a santidade, né? Em frente a tudo isso é forma de adoração. Porque senão não teria como o Senhor exigir de todos nós uma adoração, sendo que uma pessoa pode falar, mas eu não canto, mas eu não toco. Né? É algo que todos nós podemos entregar para Deus. Aquilo que Ele nos pede, todos nós podemos dar. E o fato é que, como a gente estava dizendo, que em um relacionamento, quando você deseja ser amiga de uma pessoa, você está em um relacionamento com uma pessoa, você sempre procura buscar aquilo que vai agradar aquela pessoa. Essa pessoa. Entende? Falar dos assuntos que ela gosta, às vezes até, não sei, usar um perfume que ela gosta, coisas assim. E pra Deus, a nossa adoração é como um perfume, entende? Cara. Tirar print. Para Deus, a nossa adoração é como perfume. Esther Duran, 2023. Receba essa frase. Mas, então assim, a nossa adoração, a nossa entrega, em tudo que a gente faz, a gente pode estar adorando. E eu tenho sido muito ministrada nisso ultimamente, porque sempre quando nós fazemos algo para Deus, a gente está fazendo, pensando nele, nós estamos adorando. Então, você estando no seu trabalho, você pode adorar a Deus. Você, como Vinhateiro David falou, estando na rua, você guardando a sua santidade, guardando os princípios, isso é uma adoração a Deus. É você sempre buscar
formas de como agradá-lo. E eu imagino que quando você tá num relacionamento com uma pessoa, você não apenas prova o amor por ela quando você diz eu te amo, mas sempre em tudo que você faz, que você mostra, 100%. sabe? E para Deus é a mesma coisa, sabe? Para Ele, as suas ações pesam muito mais do que palavras, e até mesmo para nós. E o fato é que isso tem sido algo que o Senhor tem ministrado no meu coração, porque às vezes eu tô lavando a louça e eu penso, nossa, para Deus isso aqui é tão bom quanto se eu estivesse no meu quarto também dizendo santo, santo, santo. Entende? É lógico que são adorações diferentes, Sim. sabe? Porque, como eu disse, existem vários tipos de adoração. Mas o fato é que ele recebe da mesma forma. Porque quando você está fazendo isso, você está honrando seus pais, você está servindo a sua família, a casa, e refletindo uma vida de obediência, de submissão, então, com certeza. Sim. Não, e eu falei da louça, mas em tudo, né? No seu trabalho, na sua faculdade, em tudo. Sendo excelente, exatamente. A Bíblia diz que quando trabalhamos, deveríamos fazer como se estivéssemos trabalhando para o Senhor, né? Então, amém. Acredito que a galera entendeu muito bem. Vocês entenderam? Se não entendeu, gente, ouve de novo. Ouve de novo, porque foi bem claro, né? O que seria uma verdadeira adoração. Mas, gente, deixem suas perguntas aqui, o que vocês acham que a gente deveria falar na semana que vem. Acho que a gente vai fazer uns stories, né? Aí perguntar. Abrir uma caixa de perguntas. E se a gente fazer agora? Com a galera aí Quer fazer agora? Yeah? Então vamos. Yeah, vou falar aqui. Nossa, tô tudo suado. Nossa, eu tô com muito calor. Gente, estou aqui com Esther Duran, a filha do pastor Cris Duran. A gente acabou de gravar, estamos gravando aqui um podcast. Vocês vão ver isso no podcast mesmo. Ela está aqui e queremos saber de vocês. Coloquem aqui umas perguntas, coisas que vocês gostariam que a gente respondesse, né? Dúvidas, o que for, tópicos. Temas pra gente falar. No próximo podcast dos gringos, não, brincando. Mas é isso, deixem aqui. Galera, é isso. Tamo juntos. Você tem alguma coisa que quer falar pra eles antes de ir embora? Não, só mandar um abraço. O que é a verdadeira adoração, então? Não, tô brincando. Ouve de novo. Ouve de novo. Gente, tamo juntos e até a próxima. Até como a a pastora próxima. Lona faz. Falou.